Muito boa tarde, sejam bem-vindos à segunda das 6 sessões das conferências sobre liderança, promovidas no âmbito do Centro de Desenvolvimento de Liderança e do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública. O tema de hoje é sobre competências emergentes na liderança. Temos connosco Cristina Jacinto, vogal da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Capital Humano. Muito obrigada. Eu peço desculpa, mas peço a que os participantes desliguem o som e as câmaras para podermos facilitar a nossa sessão, por favor. Relembro apenas que podem utilizar o chat para colocar as vossas questões, que serão respondidas no final da apresentação pela doutora Cristina Jacinto, a quem passo desde já a palavra. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada ao INA por este convite. É de facto um gosto estar aqui a falar sobre uma matéria que me é tão cara e, sobretudo, no momento em que nós estamos a viver, não é? Eu começaria primeiro, se calhar, falando um bocadinho de mim em 3 minutos. Eu já sou dirigente há cerca de 20 anos, passei pela Direção-Geral do Ensino Superior, depois pela Universidade de Lisboa, fui diretora executiva adjunta da Universidade, dos Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa, depois fui administradora da Universidade do Porto e finalmente estou aqui, portanto, no Programa Operacional Capital Humano. Eu só faço esta introdução porque, de facto, algumas das coisas que eu vou aqui dizer decorrem da minha experiência desta equipa com quem trabalho agora, mas também decorrem de muitas outras que, no fundo, vão construindo a pessoa que eu sou como líder e de alguma forma também a forma como eu trabalho com os meus colaboradores. Outra coisa que também é importante dizer é que na comissão diretiva sou eu e uma outra pessoa que se chama Joaquim Bernardo, provavelmente alguns conhecem, e que muitas das decisões que tomamos são feitas sempre com o espírito de equipa e com um espírito colegial, como não podia deixar de ser. Dizer-vos também que o Programa Operacional Capital Humano conta, em termos de volume financeiro, com cerca de 3,8 mil milhões de euros, destinado muito focalizado na área da formação e da qualificação dos portugueses e que, neste momento, de facto, estamos em boa forma e recomendamos. Temos cerca de 3.170 operações aprovadas, temos 97% de taxa de compromisso, somos o terceiro programa operacional com a taxa mais elevada de execução na política da coesão e com tudo isto e até este momento já financiámos cerca de 700 mil formandos em diversas áreas, obviamente, com diversos níveis de atuação, com diversas preocupações. E, portanto, é disso que estamos a falar. O programa, neste momento, tem cerca de 65 pessoas, incluindo os dirigentes. Como devem calcular, temos um dia-a-dia muito atarefado, até porque ele também corresponde agora com a passagem para o novo quadro, e para não falar de todos os outros programas que vêm de ajuda, o REACT, o Plano de Resiliência, enfim, uma série de instrumentos que estão a ser neste momento preparados e que obviamente contam com a nossa colaboração quase diária. Dito isto, e apenas para que possa ser simples também vocês perceberem algumas das coisas que eu aqui vou dizer, o que é para mim importante na liderança? Eu devo dizer desde já que eu sou alguém que lidera pela proximidade. E, portanto, todo este período que nós vivemos agora durante o período do Covid foi para mim difícil no início,
e depois tivemos que criar instrumentos para nos adaptarmos a essa situação. Eu costumo dizer na brincadeira, aqueles que me conhecem sabem, que eu sou uma pessoa de pessoas e consigo avariar uma máquina de fotocopiar a 1 metro de distância. Portanto, a minha relação com as pessoas é de facto fundamental e nem consigo ver estes lugares que eu já tive na minha vida e tudo aquilo que se nos apresenta num curto espaço de tempo sem ser desta forma. É assim que eu vejo a liderança e dificilmente a conseguirei ver de uma outra forma. Dito isto, o que é que eu acho que é fundamental para os valores da liderança, não só aqueles que se desenvolveram durante o período Covid, mas eu aqui falo sempre num período deste novo normal e daquilo que nos espera no futuro. Porque se a adaptação a este período que nós lhe chamamos o novo normal foi difícil, foi complexo, o período de retorno também não vai ser mais fácil. E não quero ser pessimista de maneira nenhuma, até porque eu considero que grandes desafios dão lugar a grandes oportunidades. A frase não é minha, ela já foi dita por muitos, uns acreditam, outros não. Eu sou uma profunda seguidora desta frase, acho que temos tudo para mudar e há muita coisa para mudar na administração pública, apesar de eu ter um orgulho imenso em ser funcionária pública e de pertencer a um corpo de pessoas onde há centenas de milhares de pessoas que levam com espírito de missão esta tarefa que nos compete. Voltando ao tema que me traz aqui, os valores da liderança terão que ser de facto são muito desafiantes e particularmente para o serviço público. Porquê? Porque normalmente a liderança tem sempre a possibilidade também do retorno, isto é, tem instrumentos que permitem às pessoas de alguma forma ou dar-lhes algumas contrapartidas financeiras ou contrapartidas de promoção, enquanto na administração pública os instrumentos que nos restam para valorizar as pessoas extraordinárias com quem trabalhamos, às vezes não existem ou existem muito pouco. Portanto, vai ser particularmente desafiante para os dirigentes do serviço público que muitas vezes, face àquilo que gostariam de fazer de inovativo, muitas vezes se veem confrontados com a estabilidade da eficiência e face mesmo à inclusão de novas formas de trabalho. Há também uma outra preocupação que é a inclusão na diversidade, isto é, como é que vamos criar um ambiente mais seguro, capaz de atribuir os públicos que têm menos voz, portanto nós teremos que ser inclusivos na sua essência. Compete à administração pública liderar pelo exemplo e ele também se reflete nas questões da inclusão, seja ela que tipo for. Depois, no que diz respeito às nossas equipas, envolvê-las sempre. Não será possível no futuro ter equipas ou lideranças que não incluam a base das organizações. Isto é, que não incluam as pessoas da sua equipa. Digo muitas vezes que nós somos o retrato daquilo que as equipas querem que nós sejamos. Ou nós as conseguimos motivar, conseguimos sonhar o nosso sonho, ou então será muito difícil. Os líderes não fazem nada sozinhos, as equipas são fundamentais. E no período a que nós vamos assistir, vai ser absolutamente essencial que isto se torne uma realidade. Envolver a organização é o futuro. Se não era, tem que passar a ser. Depois, sermos capazes de estabelecer parcerias e interagir com as pessoas através dos meios sociais atualmente disponíveis. Obviamente que eu aqui estarei a falar de todos os instrumentos que nós já possuímos neste momento, como o Teams, o Zoom e outros meios que possamos vir a criar no decorrer deste período.
Antes de mudarmos de slide, eu gostava ainda de acrescentar uma coisa aqui em passant. O Covid-19 é um mau motivo, mas foi um grande acelerador daquilo que é hoje a administração pública e deu-nos a oportunidade de demonstrar que muitos de nós conseguem fazer muito em pouco tempo e com poucos meios até às vezes. É pena que tenha sido o acelerador, do meu ponto de vista e de certeza de todos os que me estão a ouvir, o acelerador mais errado possível, mas foi o que foi e nós somos sempre nós e as nossas circunstâncias e foi esta com que nos vimos confrontados. Ora bem, eu aqui, uma vez que me pediram para falar por liderança, não posso deixar de falar do recrutamento. Quem pensa que vai continuar a recrutar em torno do modelo clássico de retenção de talentos, que é apenas baseado em edifícios majestáticos com entradas fulgurantes, com alguns planos de carreira mais ou menos interessantes, vão ver que isso não funciona. Atualmente, até porque as novas gerações, e aqui eu refiro-me muito às novas gerações, são muito sensíveis à evolução individual, isto é, procuram muito novos desafios, novos projetos, não se contentam, e o modelo do trabalho para a vida já vai há muito tempo que desapareceu, e não se contentam apenas em ter um lugar na administração pública. E eu falo disto por experiência própria. Eu tive pessoas que saíram da minha equipa, que saíram pelo mesmo salário, apenas porque, apenas não, porque trabalhavam há muitos anos na área dos fundos. E, portanto, que é um motivo absolutamente válido. As pessoas têm esta noção e têm esta vontade de crescimento, mesmo aquelas que já têm alguns anos dentro da administração pública. Portanto, aqui a fidelização de talentos vai ter que ser muito em torno do entusiasmo, da motivação, do projeto que nós defendemos. Portanto, o desafio do Covid, do pós-Covid, vai ser manter as equipas unidas, envolvidas e em permanente cooperação, passando-lhes sempre a nossa visão, fazendo com que eles de alguma forma também se consigam rever nesta nossa forma de atingir os objetivos e os deixemos a todo momento também participar e envolverem-se nesse desafio, porque isto vai ser um desafio grande. No futuro pós-pandemia temos também que incorporar, e no atual já, isso já está a acontecer desde março deste ano, vamos ter que incorporar o potencial tecnológico disponível e ter que falar muitas vezes do upskilling e do reskilling. No caso do potencial tecnológico, eu queria aqui apenas partilhar com vocês em 2 minutos a experiência que nos aconteceu quando em 19 de março foi decretado o estado de emergência. O que é que aconteceu? Algumas pessoas tinham computadores portáteis com câmaras, outras não. Nós trabalhamos com dados muito de alto nível de confidencialidade, temos muitos dados sensíveis e, portanto, nós em pouco mais de 3 dias resolvemos que íamos pôr toda a gente a trabalhar em casa, levando não só os portáteis, mas também as colunas, aqueles computadores mais pesados, com ecrãs, porque só eles asseguravam que tivessem todos os firewalls, o acesso às plataformas, com toda a segurança dos dados que nós próprios dispunhamos. E, portanto, por aí em 3, 4 dias, aprendendo, fazendo, conseguimos pôr a equipa praticamente em full, em trabalho praticamente normal. Eu acho que os nossos beneficiários, e se tiver algum a ouvir que depois coloque essa questão, ou que me, enfim, que me faça essa provocação, eu acho que os nossos beneficiários pouco ou nada sentiram que este período de transição, muito devido a este espírito de enfim, de sermos capazes de inovar
em tempo real, de sermos capazes de tomar decisões sem estarmos, sem nos deixarmos condicionar por aquilo que é o típico comportamento da administração pública e, portanto, fazendo o que era preciso fazer para que rapidamente ficássemos on, como temos dito e repetido tantas vezes durante este período. Depois, obviamente que no futuro as lideranças vão ter também que lidar com pessoas que estão com menos apetências para por estes processos mais tecnológicos, mesmo aquelas que estão apenas a meio da sua carreira ou do meio para o fim. Há pessoas que pelo tipo de trabalho que fazem que não se sentem muito envolvidas nesta questão que foi a revolução tecnológica e que todos nós sentimos ainda com mais intensidade nos últimos tempos. E, portanto, será possível, tenho a certeza, fazer processos de redesenho das organizações, mas também fazer o upskilling e o reskilling, que não é mais do que dar às pessoas as competências necessárias para enfrentarem também os seus novos desafios. Todas as coisas que nós fizemos no período da pandemia foi bulinar, isto é, foi resolvendo à medida que os problemas existiam, mas o pós-Covid vai nos trazer desafios permanentes e constantes, e esperemos que sim, pelo menos naquilo que for o melhor que já nos aconteceu. No futuro também prevejo que teremos departamentos onde pessoas e máquinas terão que conviver de conjunto. O que é que eu quero dizer com isto? Que as máquinas vão ter um papel muito importante, mas, na verdade, o que vai ser de facto verdadeiramente extraordinário é aquilo que as pessoas conseguirão fazer perante as máquinas. As pessoas que se vão realmente tornar extraordinárias, como eu digo aí no PowerPoint, são aquelas que tiverem uma atitude exemplar, uma atitude de não conformidade com as máquinas. Até porque nós sabemos que as plataformas são muito interessantes, muito importantes, mas que não trabalham sozinhas. Nós precisamos dela, nós precisamos que lhe demos orientações e comandos para que elas possam fazer o que nós queremos. E, portanto, não se esqueçam nunca disto. A atitude das pessoas, a forma como encararem este novo normal e o futuro próximo, a atitude que tiverem perante estas máquinas, não deve ser visto com medos. Não faz parte da nossa forma de estar os medos. O que deve fazer parte da nossa gênese, da nossa forma de estar, deve ser a nossa atitude perante este mundo de máquinas ou de automatizações que por vezes criam medos que não são necessários, porque se por sua vez vão ter com certeza alguma latitude, vão também criar imensas oportunidades. O que é que eu considero que vai ser muito, 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 muito difícil de fazer, e tanto no Covid, como vai ser no pós-Covid, se as pessoas, de alguma forma, optarem por teletrabalho. É o onboarding. E o que é que eu quero dizer com isto? Isto é uma expressão, obviamente, que comumente se utiliza, mas que no fundo quer dizer os novos recrutamentos. Alguém me relembrava com muita inteligência, há umas horas atrás, quando falava sobre este tema, que tudo funcionou bem no POCH porque as pessoas já tinham um longo historial para trás. Tinham relações, tinham ligações e agora reproduziam essas cumplicidades através dos Teams, dos WhatsApps e por aí fora. A pessoa que entra, e nós tivemos 4 ou 5 pessoas que entraram no período de Covid, é muito mais difícil. Nós tivemos a seguir ao período de desconfinamento pessoas que entraram e nós deslocámos pessoas para estarem com eles pessoalmente durante um período, mas não escondo que mesmo no futuro o onboarding tem que ser
muito cuidada, estas pessoas têm que ser muito cuidadas, porque elas não fazem parte da máquina inicial, não fazem parte da sua cultura, não têm ainda o seu jargão. Por exemplo, as pessoas que estão aqui a ouvir-me e que pertencem ao mundo dos fundos bem sabem o quanto importante é que é o jargão, conhecer o jargão. Ora bem, outra coisa que as lideranças vão ter que ter particular importância, vão ter que dar particular importância é às questões da saúde mental. Todos nós sabemos que o teletrabalho permitiu os níveis de difusão do Covid-19 para níveis muito interessantes. O confinamento foi essencial, mas também ele provoca, por estarmos todos em teletrabalho, provoca que as pessoas fiquem muitas vezes, até porque já vivem sozinhas, isoladas. E, portanto, também as lideranças terão, no futuro, concentrar as suas energias, obviamente, nos objetivos, nas metas, nos milestones, todos nós sabemos disso, mas também nas coisas certas. E o que é que são as coisas certas? É nas pessoas, é sempre nas pessoas que estamos a falar. São elas que vão fazer a diferença. O que é que estas lideranças têm que estar atentas? Têm que estar atentas a sinais de cansaço, de ansiedade, a problemas de atenção, a atitudes de comportamento que muitas vezes não são aqueles que nós esperávamos daquela pessoa, da tristeza, e que são sintomas que provavelmente alguns deles se vão manter no pós-Covid. O que é que eu quero dizer às lideranças e da minha experiência e daquilo que eu conheço, e não é pouco, ao fim de 20 anos de gerir pequenas e grandes empresas, pequenas e grandes organizações, a maior que geri tinha 200, a mais pequena tem cerca de 60 e tal, 70. É preciso investir nas coisas certas, é preciso investir tempo na escuta ativa. E porquê? Porque nem sempre estes sintomas são visíveis, são relacionáveis. Às vezes vimos alguém mais triste numa sessão de videoconferência, mas pensamos, se calhar aborreceu-se, tem os meninos pequeninos ali à volta e ela não consegue estar concentrada, ou ele ou ela não conseguem estar concentrados naquilo que estão a fazer e estão um bocadinho mais estressados. Às vezes pode não ser isso. E digo mais, quantos de nós que são líderes de equipa também já não sentiram isso? Momentos de tristeza, de sentir que se calhar o dia, não conseguimos acabar o dia, se calhar também temos as nossas fraquezas, mas obviamente que às lideranças compete sentir, porque nós somos apenas humanos, mas também temos, mais que não seja pelas nossas equipas próximas, tentar controlar isso. Fazer escuta ativa ou observação ativa é, quando estamos a falar com alguém ou com algumas pessoas, realmente estarmos concentrados naquilo que elas nos dizem ou naquilo que as expressões nos transmitem. A leitura de expressão eu pelo menos considero uma coisa importantíssima. As pessoas dizem tanto sem dizer uma palavra. Eu sou uma dessas pessoas, tanto me entusiasmo, e já devem ter percebido pelo tom que estou a falar que sou uma entusiasta destas temáticas, como também sou capaz de demonstrar algumas faces ou fácias de desilusão, de frustração. Portanto, se nós às vezes formos um bocadinho mais atentos, com certeza vamos conseguir ultrapassar este momento. Deixem-me só dar mais um pequeno exemplo daquilo que foi a nossa vida neste período. Houve um período inicial em que nem toda a gente tinha câmara, porque como levaram os computadores para casa, aqueles que eram em bloco, nós conseguíamos falar todos, mas não nos conseguíamos ver todos. E isso às vezes entristecia-nos, porque chamávamos a equipa toda e nós sentíamos do lado de lá que isso tinha algum impacto, não nos conseguirem ver. Portanto, não subestimem esta questão do investimento, e eu aqui sublinho a palavra investimento
das lideranças nas pessoas, na atenção a que elas nos dizem e, sobretudo, ao que elas não nos dizem, mas que nos transmitem através do seu faces. Foi feito um estudo sobre o futuro do trabalho e chegou-se na Europa, com a maior parte dos países, e chegou-se à conclusão que cerca de 60% considerariam ficar em teletrabalho e com 40% optariam por um estilo misto entre o teletrabalho e o regime presencial. Portanto, aquilo que nós vimos é que a tendência será, e agora eu vou dizer aqui palavras absolutamente fundamentais para as lideranças, o equilíbrio e a conciliação entre o trabalho e a vida familiar, que tão querido é ao programa de trabalho que a função pública neste momento também desenvolve. Esta tendência será mantida e vai ser, com certeza, reforçada. E o que é esperado das nossas lideranças é um termo que vai fazer parte dos nossos vocabulário todo dia: flexibilidade. Flexibilidade é o conceito em ter em conta. Os horários formais, todas as coisas que de antes eram dado adquirido, podem a partir de determinada altura não ser. Portanto, atuais líderes e futuros líderes, e eu aqui falo em meu nome pessoal e da minha própria experiência, e não sei se lhe posso chamar um conselho, mas sim uma partilha. Flexibilidade é o conceito a ter em conta. Ora, mas também vamos ter, com certeza, outro desafio. E qual é ele? O outro desafio vai ser ligar as pessoas, as organizações e as tecnologias. Já falámos disso lá atrás, agora estou aqui a fazer como se fosse a fechar o ciclo. O digital, ou a automatização, ou a robotização, conforme vocês lhe quiserem chamar, vai de facto aumentar a velocidade, a agilidade, a produtividade e a inovação dos métodos de trabalho. Não tenhamos nenhuma dúvida sobre isso, eu não tenho. Mas, e aqui é preciso ter muito cuidado quando nós fazemos estas afirmações, a substituição total no modelo presencial nunca será execuível. O que é que eu quero dizer com isto? Mesmo com a abundância de todas as ferramentas que nós dispomos, nada substitui o contacto humano. E eu falo disto particularmente quando nós temos que ser criativos ou temos que resolver problemas. Isto é de facto muito, muito importante a reter. Eu devo-vos dizer que eu também sou uma apologista não sei se, enfim, entusiasta, vou-lhe chamar entusiasta, que é um termo mais contido, da robotização e, sobretudo, porque muitas vezes aquilo que as pessoas fazem não traz valor acrescentado nenhum. Se aquilo fosse feito por uma máquina, seria exatamente igual. E quem trabalha em trabalhos rotineiros sabe daquilo que eu estou a falar. Portanto, robotização e inovação nas metodologias de trabalho, metodologias agile, tudo o que seja possível, mas não nos desfoquemos nunca, 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 nunca na substituição do modelo presencial. Nem que seja em momentos mais criativos, em momentos em que temos trabalhos ou resolução de problemas muito complexos para resolver, e é por aqui que eu vejo as coisas. Mais uma vez, a flexibilidade e o equilíbrio serão determinantes. Como eu já tinha referido lá atrás, no entanto, o que é que são as pessoas certas? São as pessoas que terão as capacidades necessárias a este tipo de novos desafios. Mas aí também compete às organizações e à administração pública, neste caso, identificar as pessoas que necessitam deste tipo de upgrade e propô-lo, dinamizá-lo
desenvolvê-lo dentro daquilo que também são os nossos constrangimentos, não é? Obviamente. Mas tão importante como as competências, há uma coisa que eu não posso deixar de vos dizer. As novas lideranças, as atuais e as novas, aquelas que hão de vir, vão ter que se apoiar muito na comunicação. A forma como nós comunicarmos com a nossa equipa vai determinar a relação que nós vamos ter com eles. Vai determinar se conseguimos ou não pô-los on board nos nossos objetivos, nas nossas e também a vencer os nossos obstáculos. Estas lideranças vão ter que ser também mais emotivas, mais relacionais. O Daniel Goleman é um velho escritor, quando eu digo velho, de algumas dezenas de anos, que escreve sobre isto, mas eu acho que nunca fez tanto sentido falar em inteligência emocional como agora. Portanto, as lideranças vão ter que também sentir as pessoas. Vão ter que arranjar provavelmente novas formas de ser, de sentir, para poderem fazer essa ligação que vai ser mais tecnológica, para as pessoas não perderem as pessoas. E aqui é apenas para ganhar as pessoas para o nosso lado. E depois as lideranças também vão ter que ser mais resilientes. Porquê? Porque vamos passar a lidar com um número de variáveis muito pouco estáveis. Muito pouco estáveis. E, portanto, nas nossas competências e nas nossas funções, também nós vamos ter que ser mais resilientes e tomar decisões muitas vezes com menos informação, mas ter que a tomar. Vamos ter que ser mais ágeis, mesmo que isso muitas vezes nos traga alguns engulhos, nós sabemos disso, a palavra se calhar não foi a melhor, mas nos traga alguns obstáculos. Portanto, às lideranças compete sentir mais, trabalhar a forma de ser, estar mais próximo emocionalmente das suas equipas, mas por outro lado também têm que se tornar mais resilientes às imprevisibilidades. Ora bem, estou aqui a falar em comunicação e muito bem, e a maior parte de vocês deve estar a pensar, pois, isto da comunicação é uma coisa muito interessante, daria para escrevermos uma tese de doutoramento, ou várias, ou muitas, ou fazer uma plataforma sobre a arte de comunicar, não só na administração pública, porque eu acredito, sou daquelas pessoas que acredito que as pessoas do público e do privado não têm problemas tão diferentes assim. E por uma razão muito simples. Estamos sempre a falar de pessoas. A única questão que varia é que provavelmente muitas vezes no privado tem outros instrumentos de motivação salariais, de plano de carreira. O presidente é muito esperto. Peço desculpa. Portanto, é necessário comunicar bem. E comunicar bem o quê? Os objetivos a atingir, partilhar os resultados obtidos e festejar as vitórias, propor soluções inovadoras e estar aberto a que também as equipas proponham, e depois orientar sistemas de avaliação de desempenho que orientem e premiem os bons resultados. Também sei que se alguns dos meus colegas que têm liderança, que neste momento são líderes, estarão a pensar, mas o sistema de avaliação de desempenho também não é bem aquilo que nós queríamos e não nos fornece as ferramentas necessárias. Bem sei, desde 2004 que aplico o novo sistema de avaliação de desempenho e ele está longe de ser justo. Mas então temos aí uma oportunidade para trabalhar todos e se calhar não é apenas dizer que não funciona, se calhar, tal como no plano colaborativo da administração pública, aliás, dinamizado pelo INA, e no qual eu também participei em algumas das ações, e muitos de vocês participaram, se calhar também devíamos criar um plano colaborativo para pensarmos um novo sistema de avaliação de desempenho, que de facto está longe de nos dar ferramentas para podermos de alguma forma, valorizar aquelas pessoas que de facto vestem a camisola, trabalham lado a lado
e sentem muitas vezes até aquilo que nós próprios sentimos. Durante a pandemia, já que estamos a falar aqui de comunicação, nós criámos uma newsletter interna só do Covid. Arranjámos também um novo acrónimo do POCH, se vocês puderem ver no canto superior, no vosso canto superior esquerdo, acho eu, direito, aliás, portanto, no meu esquerdo, no vosso direito, acho eu. Agarrámos nas palavras do POCH e criámos uma nova metodologia, uma nova forma de estar, que é podemos chegar lá, juntos podemos chegar lá. E afastados, mas unidos num objetivo comum. Esta newsletter chamava-se UPS e aquilo que nos propunha era que, desde a comissão diretiva, que aliás aparecemos logo no primeiro número, como vocês estão a ver, ali o meu presidente da comissão diretiva de avental e eu a trabalhar em casa com o computador e ao mesmo tempo peço desculpa, com o telemóvel e provavelmente a fazer uma videoconferência, mas também outros momentos mais simpáticos, como seja, o que é que nós cozinhamos? Todos nós aprendemos a cozinhar na pandemia e nós partilhávamos mensalmente, cada equipa era responsável por uma destas newsletters. Para além disso, recomendávamos uns aos outros filmes, piadas, pantufas, qual de nós estava mais confortável. Eu devo dizer que as minhas eram aquelas cinzentinhas ali com ar de botas do Pai Natal, mas também não deixávamos nunca de dizer às pessoas o que é que aquela equipa que naquele mês preparou, o que é que fez em termos de trabalho, sendo que esta newsletter não era esse o seu foco, mas também era importante as pessoas saberem que para o resto do programa, que aquela equipa que também cozinhou, que também fez piadas, que também fez outras coisas, também trabalhou e trabalhou muito. Devo dizer que nós no primeiro trimestre aumentámos 30% da nossa produtividade. Também temos um call center permanente e ele manteve praticamente toda a sua ação durante o período pós-Covid e vai continuar. E devo dizer que fizemos um questionário de satisfação ao call center e aumentámos 3% face ao ano anterior. Isto exigiu com certeza uma assertividade e um foco maior naquilo, um cuidado maior a todos os que nos telefonavam. Também fizemos uma maior aposta em saber como é que se sentiam as nossas entidades beneficiárias. No nosso caso é o nosso cliente, é o nosso público. Nós já teríamos que fazer este questionário porque nós somos certificados pela ISO 9001 e, portanto, ele obriga-nos, vá lá, entre aspas, a fazer isso, mas nós, para além disso, fizemos outro e o valor não podia ser melhor. Nós já em 2019 tínhamos uma avaliação igual ou superior a bom de 84,5 e no ano 2020, em plena pandemia, chegámos aos 91%. Portanto, quer dizer que todo o nosso esforço em casa, toda a nossa adaptação valeu a pena, pelo menos do ponto de vista do público que nos acompanha. E depois fizemos também uma aposta, não nos preocupámos só com os públicos externos, preocupámos também com os nossos clientes internos, que são os nossos colaboradores, e tentámos avaliar como é que eles se sentiam em teletrabalho. Devo-vos dizer que, obviamente, aquilo que foi mais aplaudido foi o tempo que deixaram de perder em transportes. Havia pessoas que demoravam cerca de 2 a 3 horas e que passaram a utilizar esse tempo de uma forma mais inteligente, eu diria. Mas, então, o que é que nós concluímos? Dos 84% de colaboradores que responderam, 62% avalia como bom ou excelente o período de teletrabalho. E porque, pelos seguintes motivos. Porque 42% conseguiram gerir melhor o seu horário, 34% admitiram ter mais tempo para si e para a família, 13%
conseguiram ganhar mais tempo para o lazer, para o estudo e para o descanso. E os outros 11% foi outras razões que nós também colocámos e que agora não vamos aqui, obviamente, compartilhar. Tentámos também saber como é que se sentiam do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, e as respostas foram mais ou menos esta. Temos, obviamente, aqui 2 ou 3 muito claras, as dores musculares, porque passamos muitas horas sentados, a ansiedade e o stress. É normal, não sairia muito disto. O que é que também é importante apostar nesta comunicação? É tentar, no meio deste período de volatilidade, de incertezas quanto ao futuro, muitas pessoas até em relação ao seu próprio posto de trabalho, transmitir-lhes confiança, dizer-lhes que não podemos controlar tudo, mas dentro daquilo que é possível nós controlarmos, com certeza faremos tudo para os acautelar. E nesse fio condutor, a Comissão Diretiva do POCH decidiu logo em setembro que os funcionários que quisessem podiam celebrar contratos de teletrabalho de 12 meses. Isto porquê? Para poderem organizar a sua própria vida, para poderem, por exemplo, se tiverem bebés muito pequeninos, não os colocar num infantário e ter a possibilidade de os deixar em casa. Eu só queria fazer aqui uma nota. Todo o nosso trabalho é possível fazer em teletrabalho. Não há nada que a gente não consiga fazer. Bem sei que há, porque já passei por eles, que há muitos organismos na administração em que isso não é possível. E, portanto, admito que para esses será necessário um esforço maior e, porventura, não só um esforço maior, como a utilização de outras estratégias. Doutora Cristina, está quase a terminar, certo? Sim, 2 minutos. Sim, 2 minutos. Certo, tudo bem. Portanto, como é que vai ser promover o regresso? Com muita tranquilidade, assumindo que nada vai ser como de antes, mas que muitas coisas mudaram e que nem tudo é forçosamente mau. Portanto, vamos ter mais uma coisa para gerir, que é a incerteza. Mais do que nunca, as lideranças vão ser corredores de maratona e não de sprint. Temos que ter, para isso, muita confiança e muita resiliência, mais uma vez. Aquilo que eu acredito é que, gradualmente, tarefas rotineiras passarão a ser automatizadas ou robotizadas e, portanto, as lideranças terão que se habituar cada vez mais a trabalhar com metodologias ágeis, com particular foco na orientação para os resultados, nunca esquecendo as pessoas. A upskill e reskilling já falei, tem que ser avaliada em cada instituição e eu diria que há mesmo muitas pessoas que terão que infletir as suas carreiras e fazer outras opções de formação e apostar mais noutras questões. A digitalização e a inteligência artificial vão aqui também ajudar-nos a fazer este trabalho. Por fim, não devemos ser líderes deprimidos, porque isso promove organizações tóxicas, funcionários negativos, mas devemos dar good vibes. Eu sei que até as lideranças têm problemas e todos temos os nossos dias e eu, para quem trabalha comigo, também sabe que tem. Mas globalmente, às lideranças compete ter uma forma positiva de estar. Eu depois dou aqui alguns exemplos daquilo que se pode fazer para criar algumas coisas boas, mesmo com métodos mais como é que eu ia dizer isto? Mais informatizados, não é? Com mais plataformas, mas promover, por exemplo, reuniões onde o tema são só as boas notícias, promover happy hours, não precisa de ser álcool, pode ser cafés, encaminhar os colaboradores para programas de saúde mental, encorajar os colaboradores a ter rituais de pausa e encorajar sempre possível o pensamento positivo, ter uma instituição sustentável e proteger as nossas pessoas no que diz respeito à saúde e ao bem-estar.
mas eu gostava de deixar aqui como slide final este. Temos que ser lideranças positivas e acreditar que o futuro tem sido desafiante, mas que no desafio nós vamos com certeza conseguir alcançar os nossos objetivos. E terminei. Muito obrigada, doutora Cristina, pela excelente apresentação e pela partilha do conhecimento e da sua experiência, que foi mesmo muito enriquecedor. Nós não temos muitos minutos no final, mas não queremos deixar de lançar aqui algumas questões que foram colocadas pelo público. Tenho aqui uma da Isabel Paes, que pergunta que novas estratégias motivacionais são exigidas num paradigma novo de liderança em teletrabalho. Elas estão um bocadinho aqui no meu último slide. Há aqui algumas, há aqui algumas, não é soluções, mas enfim, alguns exemplos do que pode ser feito. Se estava a referir às lideranças propriamente ditas, eu acho que nós próprios que sentirmos que não estamos em condições para este desafio, devemos reconhecer isso e nós próprios fazermos formação. Enquanto nos mantivermos em teletrabalho, fazer o mais possível reuniões, nem que seja em videoconferência com as pessoas, com mais frequência, com todos, mas com pequenas equipas também. Fazermos o mesmo que faríamos se estivéssemos presencialmente. Se notarmos que alguém está com um ar mais abatido, telefonar diretamente, a fazer uma videoconferência só com essa pessoa e olhá-la nos olhos, perceber o que é que se passa com ela. Enfim, isto depois já depende muito daquilo que as pessoas quiserem investir. Certo. Há aqui uma pessoa que pergunta se é possível partilhar o questionário utilizado para avaliar a percepção do teletrabalho pelos trabalhadores. Eu vou verificar se é possível, porque ele foi concebido por uma empresa para nós e isto é as questões, como sabem, da confidencialidade. Mas eu presumo que não deve haver problema nenhum, eu vou verificar e depois reencaminharei tenho que me indicar só um e-mail para onde eu possa encaminhar, ou então pedir muita desculpa, mas não posso. Mas eu acho que não há nenhum problema, acho que podemos com certeza partilhar com vocês este questionário. Doutora Cristina, falámos muito das competências de liderança e eu perguntava-lhe como é que um líder cria equipas preparadas para lidar com a incerteza e com situações que são inesperadas, como nos aconteceu com o Covid. Gostaríamos de saber a sua opinião. Fazendo um bocadinho que eu disse, mas eu vou explorar um bocadinho mais aquilo que eu disse no início. Isto só é possível quando as equipas estão muito aliadas. O que é que eu quero dizer com isto? Quando as lideranças estão muito habituadas a trabalhar com as pessoas a todos os níveis. Com os níveis intermédios, mas também com as equipas, com as pessoas dentro das equipas. Conhecer bem o seu métier, conhecer bem o seu trabalho. Quando eu digo saber bem, não é saber os detalhes. É saber, quando eu preciso de determinada coisa, determinado trabalho feito, a quem é que tenho que correr, qual é a equipa, qual é a pessoa que me pode ajudar a fazer isso. Chamá-los o mais possível para que sonhem os nossos sonhos, como eu disse há bocadinho, mas por uma linguagem mais técnica, que abracem os nossos objetivos, tal como nós os estamos a abraçar e somos obrigados a cumprir. Porque os objetivos ou a continuidade dos objetivos que temos que atingir numa determinada altura das nossas vidas, das nossas carreiras, da nossa organização, não é feito por decreto. Nós não conseguimos que as equipas façam só porque nós lhes dizemos que fazemos. Nós temos que as conhecer bem e essa é a maior estratégia de todas, conhecer bem a equipa. Se não a conhecermos, é um tempo que vale a pena investir, esteja ela em teletrabalho ou não. Conheçam bem as vossas equipas, saibam até quais são as competências que elas têm, onde é que vos podem ajudar mais e onde é que estão as suas fragilidades. E eu penso que as coisas correrão com certeza relativamente bem.
Isto é muito mais fácil dizer do que fazer. Deixe-me só dizer uma coisa para a pessoa que fez a pergunta. A equipa que foi em teletrabalho e que começou a trabalhar 3 dias depois, aliás, nós tivemos o privilégio da SIC e do jornalista Lourenço Medeiros se terem interessado pelo nosso caso e fizeram uma reportagem no início da pandemia e outra no fim, no fundo para auscultar a nossa experiência e também para a comparar com o privado, porque há muito este mito que o público e o privado têm problemas diferentes, não é verdade. E o que nos permitiu a nós, em tão pouco tempo, pôr tudo a funcionar, é porque nós trabalhávamos, a maior parte daquela equipa trabalhava junto há 5 anos. É importante dizer isto. As coisas não acontecem por mágica, porque a comissão diretiva e estes dirigentes, pelo menos há 4 anos, a maior parte das pessoas trabalham há 4 anos. Isso eleva um nível de cumplicidade, não só no trabalho, como nas relações pessoais, e leva isso a uma nova fasquia. Obviamente que nos novos conceitos de trabalho, nós também teremos que ter espaços. Eu também defendo que deve haver espaços de outra natureza. Acho que os espaços formais, tal como ele disse hoje, vão desaparecer sistematicamente, porque se metade da nossa equipa tiver em teletrabalho e a outra metade tiver 25-25, nós não vamos precisar do edifício que estamos neste momento. Vamos precisar de um outro edifício com outras características, onde independentemente dos nossos lugares nos encontremos todos. Seja um espaço de partilha efetiva, seja um espaço onde todos conversemos sobre tudo. E, portanto, não é só os espaços que vão mudar, é as atitudes e as lideranças que também vão mudar, e as relações com as equipas. Doutora Cristina, ia-lhe pedir apenas que fosse breve, porque já não temos muitos minutos, mas gostava de lhe lançar uma nova pergunta que foi colocada pelos nossos participantes. Já percebi que a doutora Cristina está a par do ambiente VUCA e VUCA Prime, falou várias vezes na agilidade, que é obviamente uma característica fundamental para minimizar o impacto da volatilidade. O que a AP está, a administração pública, o que está atualmente a fazer para aumentar essa agilidade? Olha, eu não posso aqui deixar de dizer, eu não estou a fazer publicidade ao INA, mas a verdade é que o Ministério da Modernização Administrativa, através do INA, pôs em marcha uma série de planos reflexivos. Pôs-nos, a nós, dirigentes atuais, a falar uns com os outros sobre as boas práticas. E se vocês forem à página do INA, hão de ver que temos lá um plano colaborativo de trabalho e um deles que diz respeito precisamente a todas estas metodologias que nós já utilizamos. Recomendo-vos que leiam, porque vale a pena. E eu não posso dizer isto como uma certeza, mas eu acho que a administração pública não tem outra forma senão aderir a estas metodologias. Não há como. Não há como, até porque esta flexibilidade do teletrabalho misturado com o trabalho presencial ou com o equilíbrio entre as duas coisas só funcionará com plataformas absolutamente que diminuam esse grau de volatilidade, de incerteza. Ele tem que nos ajudar a tomar decisões tão rápidas quanto aquelas que nós tomaríamos se estivéssemos todos no mesmo sítio. E, portanto, eu acredito, e até porque o poder político assim o fez, criou um Ministério da Modernização Administrativa, eu quero acreditar que não foi por acaso. E, portanto, confio que há muito trabalho que já está feito. Digo mais uma vez, vão ao site do INA, ao plano colaborativo, aquilo que todos nós fizemos e demos um bocadinho de cada um de nós. E outra coisa que eu acho que devia ser feita, eu já tive uma experiência dessa a outro nível, muito mais pequeno, que é, estava na hora da administração pública ter uma plataforma onde fossem colocadas todas as boas práticas, todas, sejam elas tecnológicas, de gestão de recursos humanos, onde ao menu, cada um de nós, quando tem um problema, pudesse ir lá e dizer, meu problema é este. Deixa lá ver que soluções é que os meus colegas já encontraram anteriormente.
porque nós não podemos estar sistematicamente a inventar a roda. Nem nos é pedido isso, não temos tempo, não temos verba financeira, nem temos pessoas. Mas alguém já pensou nesse problema anteriormente? Por que não utilizarmos as ferramentas já utilizadas? Por que não seguirmos os conselhos dos outros colegas que já passaram pelas mesmas coisas? Mas isso era preciso haver essa abertura e sugiro veementemente essa plataforma de boas práticas, que eu acho que foi um bocadinho aquilo que se tentou com os planos colaborativos. Certamente. Muito obrigada, doutora Cristina, por esta excelente conferência. Relembramos que nós vamos colocar a gravação no nosso canal do YouTube da Inovação AP e assim podem também partilhar com as vossas equipas, com os colegas. Relembrar também que amanhã, no dia 18 de dezembro, às 15 horas, vamos ter uma nova conferência numa sala, na mesma sala, digamos assim, e vai ser o tema da liderança da inovação, que será apresentado por Ana Sofia Esteves, professora e investigadora da Nova School of Science and Technology e da Universidade Europeia. Agradeço uma vez mais à doutora Cristina Jacinto pela disponibilidade, pelos ensinamentos e o conhecimento que partilhou connosco e muito obrigada a todos os participantes. Tivemos a sala cheia novamente, o que é excelente. Agradeço a todos, uma boa tarde e até à próxima conferência. Obrigada. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigada.